carta de Paulo aos Romanos é uma das coisas mais longas e significativas já escritas por aquele que antes era conhecido como Saul de Tarso. Ele era um rabino judeu, pertencente a um grupo conhecido como fariseus, e ele era apaixonado e devoto à Torá de Moisés e às tradições de Israel. E ele via Jesus e seus seguidores como uma ameaça. Mas ele teve um encontro radical com Jesus ressuscitado, que o enviou como um apóstolo, como um representante oficial para o mundo do povo não judeu, chamado de gentios na Bíblia. E então ele começou a usar o seu nome romano, Paulo, e viajou por todo o antigo Império Romano contando às pessoas sobre o Rei Jesus ressuscitado e formando seus seguidores nessas novas comunidades chamadas de igrejas. E Paulo, ocasionalmente, escrevia cartas para essas novas comunidades de Jesus para ajudá-las a promover sua fé e responder a perguntas que as pessoas tinham. E o livro de Romanos é uma dessas cartas. Na verdade, foi escrito bastante tarde em sua carreira. Agora, sabemos, pelo livro de Atos, que a igreja em Roma já existia por algum tempo e que era composta por judeus e não-judeus seguidores de Jesus. Mas a certa altura, o imperador romano Cláudio expulsou todo o povo judeu de Roma. E então, cerca de 5 anos depois, todos esses judeus, incluindo os judeus seguidores de Jesus, foram autorizados a retornar. E quando o fizeram, encontraram uma igreja que se tornou muito não-judaica em costume e prática. E isso criou muita tensão, de modo que, nos dias de Paulo, a igreja romana estava dividida. As pessoas discordavam sobre como deveriam seguir a Jesus. Elas estavam debatendo sobre se os cristãos não-judeus deveriam celebrar o sábado, comer kosher ou ser circuncidados. E assim, Paulo escreveu essa carta com alguns objetivos em mente. Ele queria que essa igreja dividida se unificasse e tinha um propósito prático para isso. Ele esperava que a igreja romana se tornasse uma base para que a sua missão fosse ainda mais para o oeste, até a Espanha. E assim, foram essas circunstâncias que motivaram Paulo a escrever sua mais completa explicação do Evangelho, a boa nova que ele estava anunciando sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus. A carta foi criada para ter 4 movimentos principais, mas é unificada como uma longa e fluente exploração do Evangelho. O Evangelho, segundo Paulo, em primeiro lugar, revela a justiça de Deus e também cria uma nova humanidade que cumpre a promessa de Deus a Israel. E é este evangelho que vai unificar a igreja. Nesse vídeo, vamos explorar as ideias dos capítulos 1 a 4. Então, Paulo começa se apresentando como um apóstolo designado por Deus para espalhar o evangelho sobre Jesus, sobre como ele é o Messias de Israel, que ressuscitou dentre os mortos como Filho de Deus, Rei das Nações. E agora, Jesus chama toda a humanidade a estar sob seu domínio de amor. E Paulo diz que as boas novas do Rei Jesus são, antes de mais nada, o poder de Deus para salvar as pessoas que confiam nele e depois revelam a justiça de Deus.